Graças a paz, irmãos, boa noite. Vamos à palavra do Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 6. Segunda Samuel, capítulo 6, uso a versão NVI. Vamos ler até o versículo 11. Vamos ler até o versículo 11 e durante a meditação nós vamos completando o texto aqui, à medida que for necessário recorrer ao texto bíblico novamente. Todos acharam aí? Segunda Samuel, capítulo 6, do 1 ao 11. Capítulo 6. Diz assim a palavra do Senhor. De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que acompanhavam partiram para Baalá, em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor, dos exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo e levaram da casa de Abinadab. Na colina, Uzai e Aio, filhos de Abinadab, conduziam um carroção com a arca de Deus. Aio andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando, dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos, de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbalos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzai esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzai, por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje, aquele lugar é chamado Pérez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso, ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom, de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor abençoou e a toda a sua família. Amém. O tema da mensagem de hoje é: a presença de Deus exige zelo, temor e verdadeira adoração. A presença de Deus exige zelo, temor e verdadeira adoração. Esse relato que nós lemos aqui, ele começa 20 anos após a arca ser tomada pelos filisteus. A arca é tomada por conta da irreverência que o povo teve com ela em um período muito grave, onde a fé do povo estava num declínio. Se você voltar lá em 1 Samuel, capítulo 6, você vai ver que eu estou falando dos filhos de Eli, quando o sacerdócio está corrompido, a nação não está voltada para Deus com uma postura correta de reverência, e num momento de guerra, onde eles estão sendo atacados pelos filisteus, então eles lembram da arca, mas eles lembram da arca como um amuleto, como algo que pode trazer a vitória para eles, não com reverência, não com temor e não com adoração. Então eles estão em apuros, entram em batalha com os filisteus e vão tratar a arca de Deus, que trazia a presença do Senhor onde ela estava. Ela não era apenas um símbolo, mas ela era um objeto consagrado. Onde a arca estava, ali a presença do Senhor se fazia presente, porque esse era o combinado do Senhor com o seu povo. E eles não olham dessa forma, eles olham apenas como um objeto. Se trazemos a arca do Senhor,
para o campo de batalha, logo teremos a vitória. E não houve um arrependimento verdadeiro, nem uma busca sincera por Deus, apenas o interesse da vitória, olhando para a arca com um olhar totalmente equivocado. Como eu disse antes, o sacerdócio naquele período estava corrompido, o povo estava longe de Deus, confiava mais no símbolo do que no Senhor, e o resultado disso não pode ser outro. Quando eu me torno um religioso e confio mais na confissão de fé, mais nos objetos que rodeiam e circulam a minha fé, não pode ser outro a não ser derrota, uma vida espiritual em declínio. E aqui o resultado foi derrota, a morte dos filhos de Eli, e a arca foi capturada. Olha como foi grave o que aconteceu aqui. Logo à frente, em 1 Samuel 5, isso acontece no versículo 4, que eu acabei de dizer, e depois em 1 Samuel 5, a arca está agora entre os filisteus, entre aqueles que não fazem parte do povo de Deus, entre aqueles que zombam, atacam e maltratam os filhos de Deus. E você vai ver na história que os filisteus causou muito problemas para o povo de Deus durante toda a história, não é? E aqui eles estão com a arca. E agora, o fato da arca estar na mão desse povo inimigo, desse povo opressor, nos revela algo interessantíssimo. Nos revela Deus, o soberano, defendendo a si mesmo. Deus, soberano, não precisa que ninguém o defenda. Agora ele está em terra inimiga, em território inimigo, entre aspas, porque toda a terra pertence a Deus, mas no contexto histórico aqui, ele deveria estar no centro de Israel. A arca era a arca da aliança com o povo de Deus, e não no meio de terra estrangeira. E aqui Deus revela a sua soberania. A arca é levada para lá, e o que acontece é que o Deus desse povo cai diante da arca. Não apenas uma, mas 2 vezes. Na segunda, quebra a cabeça, quebra as mãos, mostrando o poder do Senhor aonde a presença dele está. Independente do povo, Deus estava lá sozinho na arca, representando a arca, na representação da arca. A presença de Deus estava só naquele lugar. E ele não precisou de ninguém para que aquele lugar fosse abalado por sua presença. Primeiro acontece isso, e depois o ídolo cai e pestes são manifestadas no meio daquele povo. Tudo isso por causa da presença da arca naquele lugar. E a lição que fica para nós desse acontecimento é que Deus não precisa ser defendido por ninguém. A sua soberania permanece intacta, independente de. Não pense você que nós precisamos defender a Deus. Pelo contrário, Ele sabe muito bem o que Ele está fazendo. E diante de tudo isso, a arca volta para lá. Os filisteus, em 1 Samuel 6, decidem devolver a arca. Irmãos, esse panorama é importante para você entender o que nós vamos conversar daqui a pouco. 1 Samuel 6, os filisteus então decidem devolver a arca, não porque são bonzinhos, mas porque estão sofrendo com a presença de Deus naquele lugar. Mas a presença de Deus não traz bênção? Deus está presente e não abençoa? Deus está presente e não faz as coisas fluírem? Então por que esse povo está sofrendo tanto? Observe esses detalhes. Então eles devolvem. E a arca chega em um lugar chamado Bet-Semes. E alguns israelitas ali, com irreverência, olham para dentro da arca. Você vai ver isso em 1 Samuel 6. E o que acontece é que 70 deles são mortos. 70 deles são feridos pelo Senhor, por causa da irreverência. Em nenhum momento, em nenhum escrito bíblico, você vai ver Deus permitindo você tirar a tampa da arca e olhar o que tem lá dentro, e nem tocar nela. Não é mesmo? Nós sabemos disso. E isso também nos dá uma lição. Não é a identidade religiosa que protege o homem, mas o seu temor pelo Senhor. Esses homens que olharam para dentro da arca, a Bíblia não fala, mas uma grande possibilidade era ver se estava tudo lá dentro. Porque tinham objetos dentro da arca. Então, de repente, vamos ver se os filisteus não tiraram nada daqui. Não violaram a arca, não, né? Talvez fosse esse o pensamento deles, não podemos afirmar com certeza. Mas por que iam olhar lá dentro, se não para conferir os objetos que estavam ali? Então, essa é uma possibilidade, não podemos afirmar, mas nem a boa intenção justifica um ato de irreverência diante do Senhor. Eu posso estar muito bem intencionado diante de Deus, mas boa intenção não substitui
a obediência bíblica. E aí, depois disso, em 1 Samuel 7, nós vamos ver a arca sendo esquecida. Como assim, Leandro, a arca sendo esquecida? Ela já está em território agora israelita, voltou para a sua terra. Mas ela não está no centro. Ela está em Quierate Jearim. E de lá, ela vai para a casa de Abinadab, onde permanece ali 20 anos. Ela fica naquele lugar 20 anos. E isso traz uma simbologia importante, porque ela está em território israelita, mas ela não está no centro. E isso tinha um significado importante, porque foi do centro que ela foi tirada. E ela deveria voltar para lá. E o simbolismo disso é Deus no centro da vida do seu povo. É Deus no centro de nossas vidas. É Deus no lugar certo de nossas vidas. E ela está lá, na casa de Abinadab, fica lá 20 anos e não está no centro da vida espiritual de Israel. Isso também nos dá uma lição importante. É possível conviver com o sagrado sem que ele ocupe o lugar correto de nossas vidas, sem que ele esteja no centro de nossas vidas. Observe todos esses detalhes. É possível nos acostumar com tudo que Deus coloca à nossa disposição. E agora o nosso texto, em 2 Samuel 6, 20 anos depois de tudo isso que nós fizemos um rápido panorama aqui, agora a arca vai ser conduzida para o lugar certo. E Davi está cheio de boas intenções, motivado, bem intencionado. Só que boas intenções sem obediência gera conflito com a palavra, conflito com a santidade de Deus. E isso fica muito claro nesse texto. Davi, ele decide levar a arca para Jerusalém. E o que nós vemos é que durante 20 anos, todo esse tempo, a arca passou pela mão de um monte de gente. E a arca não mudou, ela continuou a mesma. Só que dependendo da postura da pessoa que estava diante da arca, que era a presença de Deus, das duas uma. Ou era bênção, ou era juízo. Ou a pessoa era abençoada, ou a pessoa sofria as consequências por sua irreverência de estar diante de Deus. Será que esse assunto é sério, irmãos? A nossa postura, a maneira que nós nos voltamos ao Senhor? Será que vale a pena pararmos para pensar nisso nessa noite? Acredito que sim. Porque a Bíblia ela nos dá lições a este respeito. Onde Deus está, o lugar é santo, o lugar é sagrado e a nossa postura deve ser reverente, com temor, obediência e submissão. A arca nunca mudou. O que precisou mudar foi a maneira dos homens que estavam perto da arca se apresentar diante dela. E a arca representava a presença de Deus, o Deus que nós servimos hoje, desse Deus imutável, que não muda. Observe isso. Precisamos ter a postura correta diante de Deus. Precisamos ter a intenção correta diante de Deus. E isso não é atitude aleatória que tomamos, mas é atitude direcionada pela palavra. É isso que eu preciso fazer. Então vamos lá. Agora aqui no nosso texto, Davi chega então nesse momento decisivo, onde o seu reinado está organizado, politicamente organizado. Jerusalém é conquistada, o inimigo é contido. E agora ele entende algo essencial. A arca precisa voltar para o centro. Ela está lá, mas não é lá o lugar dela. Ela precisa voltar para o centro da vida do povo. E agora que já está tudo tranquilo aqui no reino, eu vou fazer isso. Isso é essencial, isso é primordial, é uma prioridade. E ele entende que o reino ele só é estável quando Deus está no centro deste reino. Enquanto Deus está de lado, ou enquanto Deus não está no lugar certo, a coisa não flui, a coisa não está ajustada devidamente. E Davi compreende isso. E aí ele decide ir lá e trazer a arca, esse símbolo visível da presença de Deus, para o centro do seu reino, para o centro da vida do seu povo. Hebreus 9:4, o autor diz o que havia dentro da arca. E o que tinha lá? O vaso com o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Eram esses os elementos que estavam na arca. E é interessante notar que dentro da arca havia lei, representada pelas tábuas, provisão, que é a graça, representada pelo maná, e autoridade divina,
que nos arremete à ordem, que é a vara de Arão. Isso explica um pouco porque Deus tratava a arca com tanto zelo. E esse texto que nós lemos, ele nos confronta de uma forma até desconfortável. E não só para a igreja de hoje, mas para a igreja de todos os tempos. Olha, não se aproxime do sagrado com irreverência. Não se aproxime do que é santo de qualquer jeito. Não se aproxime de Deus de qualquer maneira. Tome cuidado. Tome cuidado. Você pode ser abençoado, mas você também pode ser penalizado pela forma que você leva as coisas de Deus, pela maneira que você se aproxima de Deus, pela forma que você se comporta na presença de Deus. E é essa lição que nós vamos refletir um pouco nessa noite. É possível sim, irmãos, querer Deus perto, Deus próximo, Deus no centro, e mesmo assim agir de maneira totalmente equivocada, com esse mesmo desejo no coração. Eu quero Deus, eu quero mais de Deus na minha vida, mas é possível mesmo com esse desejo errar profundamente na maneira de lidar com a presença de Deus. E para que a gente não corra esse risco, temos a palavra que nos mostra lições interessantíssimas e importantes, para que a gente trace uma linha reta em nossa vida cristã e vá na direção que ela aponte. Então o texto ele não fala apenas de um episódio histórico, mas ele fala de culto, de liderança, de reverência, de obediência e do estado do coração do adorador. Esse texto que nós lemos fala tudo isso. Nós não lemos ele inteiro, fomos até o 11, mas já é o suficiente para compreender e depois em casa você pode completar a leitura. Primeiro, zelo sem obediência traz confronto com a santidade de Deus. Para quem gosta de anotar, vou repetir. Primeiro, zelo sem obediência traz confronto com a santidade de Deus. Você vai ver que quando Davi decide, quando ele decide trazer a arca, há uma grande mobilização espiritual. E o texto fala que ele separou 30.000 homens. Fiquem aqui comigo, tá, irmãos? Deixa que elas resolvem lá. Há uma grande mobilização, 30.000 homens são escolhidos. E a música, instrumento, celebração pública, ou seja, um grande culto acontecendo. Quando você lê o texto, você fala, nossa, que coisa maravilhosa. É um culto belo, lindo, Davi, o rei, está presente. O povo está cantando, há um grande grupo de louvor, ministrando louvor. E uma grande caminhada, né? Muita gente andando. Ao olhar humano, não tem nada errado. Há uma linda celebração. E olhando assim, você fala, nossa, estão honrando a Deus, estão felizes com Deus. Ao nosso modo de ler o texto, parece que está tudo perfeito, tudo bonito, tudo organizado, tudo bem feito, chama a nossa atenção. Tudo isso nos revela um outro risco, um outro perigo que podemos facilmente confundir. A intensidade naquilo que nós fazemos para Deus com a sua aprovação. Nem sempre fazer tudo com muita intensidade, muita dedicação, muito aparato, muito preparo é aprovado por Deus. E isso nós vemos nesse texto aqui. Então nós vamos fazer tudo de qualquer jeito? Não. Nós vamos fazer tudo orientados pela palavra do Senhor. A palavra que dá um norte de como servimos, de como cultuamos, de como andamos na presença do Senhor. Não são nossas convicções. Olha só como que eles conduzem a arca. A arca é colocada em um carro novo. Alguns manuscritos e os achados do Mar Morto vai falar carroção, como está na versão da NVI. Por isso que eu gosto dessa versão, que ela já é mais ajustada com os manuscritos mais achados recentemente aí. Então, está num carro novo. Olha, esse carro nunca foi usado para carregar nada, a não ser a arca do Senhor. O que tem de errado nisso? Aparentemente nada. Foi feito um carro exclusivo para carregar a arca do Senhor. Aparentemente nada. É bonito, é moderno, é atual, mas não é bíblico. Observe a importância de conhecermos a palavra de Deus. O erro não foi ignorância. O erro não foi
por falta de informação. Davi sabia o que tinha que ser feito. O erro foi por negligência. O que eles fizeram aqui não era o que estava na lei. Lá em Números 4,15, a lei é clara e diz: ela não podia ser tocada, conforme está escrito em Números 4,15. Ela não deveria ser colocada em carro algum. Carro zero, carro novo, nada. Poderia ser o melhor carro da época. Ela não poderia ser colocada em carro algum. Pois os objetos que estavam nela e a própria arca deveriam ser carregadas no ombro de quem? Vamos ver se vocês estão bom de Bíblia. Nos ombros dos levitas. Existia uma regra para conduzir a arca. Existia já um padrão. Deus já tinha estabelecido isso. E o próprio Davi, mais tarde, ele reconhece isso. Lá em 1 Crônicas 15:13, ele reconhece isso e diz: não buscamos o Senhor segundo a sua ordenança. Se você for lá nesse texto, você vai ver que ele está falando exatamente deste episódio. Antes ele menciona, por nós não temos feito como o Senhor mandou, ele trouxe ruína sobre nós, ou desgraça sobre nós, porque não obedeceram a ordem do Senhor para locomover a arca. E ele reconhece isso mais à frente. Portanto, o problema não é a arca, o problema não é a presença de Deus. O problema é as nossas intenções diante do Senhor. O problema aqui foi a intenção de Davi diante do Senhor. Ele tem uma boa intenção, mas a sua boa intenção se manifesta como desobediência à palavra. Olha só, irmãos. Ele está bem intencionado, ele quer levar Deus para o centro novamente. Mas a atitude dele é por mais bem intencionada que seja, é um ato de desobediência aos padrões que Deus estabeleceu. Então, facilmente nós podemos entender que eu posso estar fazendo algo que parece ser bom, que parece ser espiritual, que parece ser aceito por Deus, mas não está sendo aceito por Deus e nem aprovado por Ele. Observe e preste atenção no culto que você está prestando ao Senhor. Davi, ele conhecia a lei, lógico que ele conhecia, mas ele escolheu o caminho mais fácil. Vamos pôr em cima do carro, os bois levam. Não vai precisar ninguém ficar ali carregando, sacrificando a cada quantidade de passos. Com o carro a gente chega mais rápido lá. Cuidado, né? Devemos ter cuidado. Muitas vezes nós desobedecemos, não é nem por rebeldia, mas é por comodidade. Por escolher o caminho mais fácil. Deus manda fazer assim, mas se fizer assim, é mais rápido. Se fizer dessa outra forma, o resultado vem mais rápido. Então, tomemos cuidado. E usar? Usar, ele mostra algo que nós sempre falamos aqui no púlpito. Muitas vezes eu falo aqui que a pior coisa que pode acontecer a um cristão é ele se acostumar a ser crente. É a pior coisa que pode acontecer. É eu acostumar. É eu estar familiarizado em ser crente e parar aí. Essa é a pior coisa que pode acontecer. E usar, ele personifica isso para nós. Ele dá exatamente esse exemplo. Por quê? Porque Uzá tinha familiaridade com a arca. Ele era filho de Abinadab. E a arca ficou lá 20 anos. Então ele cresceu olhando aquele objeto. Ele cresceu vendo sua casa ser abençoada pela presença deste objeto. Ele cresceu vendo todas as coisas boas que a presença da arca fazia. E ele se acostumou com isso. Ele se acostumou. É lógico que essa intimidade, essa familiaridade, ela é negativa porque ela gerou irreverência, ao ponto dele ultrapassar o limite e tocar a arca. Quando ele toca a arca não é um ato só de zelo. Afinal de contas, os bois tropeçaram e a arca ia cair no chão. E aí você, como Davi, pode ter ficado irado ao ler isso, né? Como assim? Ele foi segurar a arca ia cair no chão e Deus matou ele. Teve um tempo que eu li isso e eu ficava exatamente assim. Eu falava, eu te entendo, Davi. Eu te entendo, como que pode? Ele queria proteger a arca. E agora Deus vai lá e mata ele. Irmãos, o negócio é muito mais profundo. É muito mais profundo. Zelo sem obediência, é isso que acontece. Há juízo de Deus.
O que acontece aqui é que Uzá está acostumado com a arca. Está acostumado a ir na igreja. Está acostumado a estar no meio dos irmãos. Está acostumado a orar. Está acostumado a ler a Bíblia. Está acostumado a quarta, sábado, domingo. Uzá está acostumado. E por isso ele trata as coisas de Deus como ele trata qualquer outra atividade que ele executa no dia a dia. E aí ele cai nesse erro. Serviço sem submissão gera pecado. Uzá cresceu perto da arca, conviveu com o sagrado e tinha familiaridade. Não caia nessa armadilha, meu irmão. Não caia na armadilha de achar que o fato de você estar aqui em todos os cultos, estar tantos anos na igreja, está tudo certo, eu posso me aproximar de Deus de qualquer jeito, porque eu sou assim com Ele. Deus senta no sofá da minha casa para falar comigo em todas as tardes. Não pense assim, meu irmão. Não pense assim, minha irmã. Tome cuidado com a presença do Senhor. Santifique-se. E aí nós vemos, depois desse acontecimento, o juízo e a crise de Davi. Uzá morre, Davi se ira, mas ele não fica muito tempo irado. A palavra de Deus mostra que ele entende o que aconteceu ali, porque depois Davi passa a temer. E aqui nós aprendemos algo também muito profundo. Deus ele não muda o seu padrão para nos agradar. O que ele quer é que nós sejamos submissos a ele. Nós alinhamos o nosso padrão a ele quando nos aproximar dele. Ah, obrigado, pastor. Irmãos, estão comigo aí? Esforce-se para entender. Esforce-se. Não deixe o sono te pegar, não. Caminhe comigo aqui por essa linha que nós vamos sair daqui essa noite abençoados e alimentados pela palavra de Deus. Amém? Bom, não é, e com tudo isso que nós falamos até agora, fica claro então que não é a intenção que santifica o culto. Não é a intenção que torna as coisas agradáveis a Deus, mas é a obediência à sua palavra, aos parâmetros que ele estabelece. Deus fala para você, você é crente em Cristo Jesus, então tem que ser assim. E é assim que você tem que fazer, não tem outro jeito. Não dá para negociar com princípios. E aqui o que acontece é uma quebra de princípio. Bom, não é do nosso jeito, não dá para servir a Deus do nosso jeito. E sim do jeito que ele estabelece em sua palavra. É difícil, irmãos, é desafiador. Para isso nós temos o Espírito Santo. Nós não podemos olhar para a palavra de Deus e trazer um novo entendimento para afrouxar as rédeas. Mas nós temos que pedir, Senhor, me capacita a andar na tua presença. Senhor, me capacita a fazer as coisas certas. Amém? 2. A presença de Deus revela quem está preparado para recebê-la. E Davi faz uma pergunta que todos nós devemos fazer. Todo cristão precisa fazer essa pergunta. Como virá a mim a arca do Senhor? É a pergunta que Davi faz. E eu e você precisamos perguntar nessa noite. Como virá a mim a presença de Deus? Como virá a mim a presença de Deus? Como eu posso estar na presença de Deus? E essa pergunta não é só uma preocupação logística de conduzir a arca, mas ela é altamente espiritual. Davi, ele vê o que acontece com Uzá, fica irado e depois teme, porque ele sabe que agora ele não pode errar. Custou a vida de alguém o erro dele, e agora ele não pode errar. Agora ele tem que fazer as coisas da maneira certa. Davi entende então que o problema não é Deus estar perto, não é a presença de Deus, mas é como eu estou perto de Deus. Nunca foi a arca, nunca foi a presença de Deus, mas é a nossa postura, a nossa situação, a nossa forma de se apresentar diante do Senhor. E nós sabemos que existem pessoas que querem a bênção do Senhor, querem o favor de Deus, querem a presença da arca, mas não querem o alinhamento que essa presença exige. Deus fala, eu vou te abençoar, mas ame a minha palavra, tema a minha presença, tenha reverência. Olha só o que acontece em Obed-Edom. Ele nos mostra o que acontece quando Deus encontra alguém com essa disposição, com um coração minimamente ajustado. A arca fica quanto tempo lá? 3 meses. 3 meses a arca fica na casa de Obed-Edom. E o texto diz o quê? Que o Senhor abençoou toda a sua casa. 3 meses foi o suficiente para que aquela presença
do Senhor fosse benefício para toda a casa de Obed-edom. O que significa isso? Senão uma postura reverente diante da presença da arca, senão um comportamento adequado diante da presença de Deus. Irmãos, em nome de Jesus, quando nós estamos diante do Senhor com humildade, coração aberto, nus diante da presença do Senhor, o resultado não pode ser outro a não ser bênção de Deus em nossas vidas. Então que nessa noite o Senhor nos ajude a entender isso, que o Senhor quebrante os nossos corações, para que a gente esteja nessa condição na presença do Senhor. Senhor, estou aqui, oriente-me, mostre-me o que fazer na tua presença. Não quero andar errado diante do Senhor. Não quero errar como Davi errou da primeira vez, conduzindo a arca. Bom, Deus não mudou. O que faz a diferença é a reverência e postura diante da presença dele. Guarde isso no seu coração essa noite, porque a presença do Senhor exige santidade e verdadeira adoração. E aí tem um período entre isso que acontece com Uzá, que Davi, ele dá uma interrompida nessa caminhada e deixa a arca lá quietinha. E é o tempo do silêncio, é o tempo onde Deus trabalha no coração, onde Deus trabalha na mente. Nós já vimos lá que em 1 Crônicas 15 ele reconhece o porquê isso aconteceu e a sua caminhada é interrompida. E muitas vezes isso acontece em nossas vidas, parece que nossa vida espiritual trava. Não é para que a gente não avance, mas é para que a gente avance direito. Às vezes Deus dá uma interrompida na nossa caminhada, no nosso ministério, em coisas em nossas vidas, para que a gente olhe mais para o Senhor. Volte atrás e agora faça como Davi. Agora eu entendi por que aconteceu isso. Porque daqui para frente o Senhor quer que eu faça diferente. Daqui para frente o Senhor quer que eu faça direito. Eu faça seguindo a sua palavra. E quanto mais rápido entendemos isso, mais rápido retomamos a nossa caminhada com a presença de Deus. Muito bem, terceiro e último ponto. A adoração verdadeira nasce da obediência e da humildade. E quando a palavra volta ao centro? E agora quando Davi tem a disposição de fazer o que é certo? Nós não lemos todo o texto por causa do tempo, mas o que acontece? A notícia de que a casa de Obed-edom está sendo abençoada chega até Davi. Olha, você não precisa temer, porque lá na casa de Obed-edom, a arca, a presença que matou Uzá, está abençoando. Essa notícia chega até Davi. Ele ainda estava com temor por causa daquilo que ele testemunhou acontecendo, mas agora ele tem uma notícia boa. A presença de Deus está abençoando a casa de Obed-edom. E aí ele decide, agora vamos lá buscar a arca, Deus está abençoando. As coisas estão mudando lá. Só que agora nós vamos fazer segundo a palavra. Agora nós vamos levar os levitas, vamos levar os varais, vamos levar os sacrifícios e vamos parar quantas vezes tiver que parar para que a arca chegue no lugar certo, mas agora do jeito certo. Olha que lição, irmãos. Olha que lição. Às vezes as coisas não avançam em nossa vida espiritual porque nós estamos fazendo do nosso jeito. Deus ele está dando as diretrizes, o caminho, e nós estamos pegando atalhos. Nós estamos caminhando por nosso próprio entendimento, convicção, achando que vai dar certo, ignorando aquilo que Deus estabeleceu em sua palavra. Não há outro caminho, a não ser o caminho que a palavra aponta. E agora Davi vai fazer isso do jeito certo. E quando a palavra volta a ser o centro, os levitas carregam a arca, há sacrifícios, há temor e há submissão. Agora Deus se agrada, agora está tudo certo. Agora eu vou abençoar a caminhada de vocês e a arca vai voltar para o centro. E o resultado disso? Quando a palavra governa, a presença de Deus ela flui com segurança. E daí vem a expressão liberdade. Agora sim nós temos liberdade para adorar. Agora sim nós temos liberdade para desfrutar a presença do Senhor. Porque está tudo do jeito que Ele quer que esteja. Não está do meu jeito mais. E o resultado disso é Davi dançando. Você vai ver lá no final que, a partir do versículo 20, ou até antes, eu não vou ler todo o texto, mas Davi ele dança, ele se alegra em ver que conseguiu concluir a caminhada com a arca. E aí Davi está dançando, se alegrando, e essa liberdade nasce da obediência. Da obediência nasce essa liberdade. Então, da liberdade nasce a verdadeira adoração.
É da liberdade que nós adoramos com prazer, com alegria, com gratidão. Não importa o que os outros do lado estão olhando para nós e pensando. Nós estamos ali na presença do Senhor, porque nós sabemos o que Deus fez aqui dentro. O que está acontecendo aqui dentro. E Davi, ele faz isso, ele dança. Mas ele dança depois de obedecer. Ele se alegra depois de obedecer. Tem gente dançando antes. Tem gente se alegrando antes. E muitas vezes sem motivo para se alegrar. Quando na verdade deveria parar a caminhada e falar: Senhor, vou fazer do seu jeito agora. Para que eu possa dançar lá na frente. Para que eu possa me alegrar lá na frente. Ele dança depois de se alinhar à vontade de Deus. Agora o louvor flui. Agora a adoração é verdadeira. Ele não dança antes de obedecer. E a liberdade espiritual, ela não nasce da rebeldia, pelo contrário. A liberdade espiritual, ela nasce da obediência. Olha só, Davi não era alguém comum. Davi era rei. Ele era autoridade, mas ele era um rei e um adorador. Ele era autoridade, mas era um servo. Olha quantas lições nós tiramos daqui. E diante disso, sempre tem os críticos. Quando alguém vê você entregando uma adoração verdadeira, sincera, cheia de alegria, pode correr o risco de ter um Mical perto de você, ou uma Mical perto de você, olhando a tua postura, olhando a tua lágrima, olhando a tua alegria, olhando o teu comportamento diante do Senhor, e achar que você está sendo irreverente, quando na verdade você está tendo muita reverência na presença do Senhor, colocando para fora aquilo que Deus fez em teu coração. O olhar de Mical é a crítica que revela a esterilidade, é o olhar religioso. Ela olha para Davi e nós sabemos que ela, como esposa, pode ter até se sentido ridicularizada diante de todos, né? Porque Mical, ela olha com desprezo. Ela vê o gesto, mas ela não sabe o que está acontecendo lá no coração de Davi. Então, muitas vezes, quando estamos adorando o Senhor, e eu não só reduzo a vida de adoração no momento do louvor, mas no dia a dia. Muitas vezes nós somos observados com desprezo pelos outros, por estar fazendo a coisa certa, por estar cantando, adorando a Deus por meio de nossas atitudes, sem negociar princípios, sem abrir mão daquilo que recebemos de Cristo. E as pessoas olham para nós com desprezo. Olha como é bobinho. Você acredita nisso mesmo? Você vai deixar ele falar assim com você? Você vai aceitar isso aí, esse desaforo? E aí as pessoas olham para nós assim, mas isso também é um ato de adoração a Deus. Quando você é olhado dessa forma, mas você não se importa, porque essa crítica, ela revela essa esterilidade. Não produz nada. Não produz nada que agrada a Deus. E esse olhar de desprezo traz consequências sobre a vida de Mical. Ela não entende o que está acontecendo dentro do coração de Davi, porque ela valoriza a aparência. Ela valoriza o que os outros vão pensar. Ela está preocupada com a imagem social de Davi. Afinal de contas, ele é o rei. Ele é o maior. Como ele se expõe assim ao ridículo diante de todo aquele povo? Na cabeça dela. Porque olhando para a Bíblia nós sabemos que não é isso. E quem perde o temor de Deus sempre acha um exagero quando encontra um adorador que entrega com verdade na presença de Deus. É um exagero. Que doutrina é essa? Que negócio é esse? Que coisa é essa? Vocês são muito religiosos, vocês são muito conservador. Deixa para lá, né, Lê? Mas, irmãos, não podemos andar de outra forma se não for conduzido pela palavra. Não dá para estabelecer novas regras, não dá para não aceitar aquilo que está escrito. Não dá para fazer diferente daquilo que Deus ordenou ser feito. Senão há consequências. Ou bênção ou juízo. Nunca esqueça disso. Ou bênção ou juízo. E o texto termina com uma sentença silenciosa e profunda. Mical ficou estéril. Esterilidade espiritual é resultado de uma fé sem quebrantamento. Você até crê, você até está no meio, até participa, mas não tem um coração quebrantado. Não tem quebrantamento. Por isso, consegue olhar para o outro que está quebrantado, se entregando, empenhado com críticas. E não com apoio. Bom, concluindo, irmãos, esse texto nos ensina
Nem todo culto animado é aprovado. Nem toda boa intenção agrada a Deus. A presença de Deus é santa e exige santidade. E a verdadeira adoração exige obediência, temor e humildade. Olha só, Deus ele continua querendo ser o centro de nossas vidas. Deus ele continua querendo estar neste lugar. Mas não abrirá mão da sua santidade. Não tem como Deus ser o centro da minha vida se eu não me santificar para receber a tua presença, para estar diante da tua presença. Talvez hoje, nessa noite, o Senhor esteja falando aos nossos corações e nos chamando a um ajuste de rota. Ajustar o nosso culto, ajustar a nossa postura e ajustar o nosso coração diante da tua presença. Talvez seja esse o convite de Deus. Deus ele não está distante não, irmãos. Às vezes nós que estamos desalinhados, às vezes nós que estamos andando na presença do Senhor irreverentemente, sem respeito, sem temor, sem aquilo que o Senhor exige de nós. Então o meu convite nessa noite à nossa igreja é voltar ao temor, voltar à verdadeira adoração, voltar à reverência, voltar à humildade, voltar à palavra. Só assim nós vamos caminhar dentro da vontade do Senhor. Que a nossa vida, a nossa igreja, nosso trabalho, nossa casa, seja igual a casa de Obed-Edom, amém? Que a presença de Deus lá seja honrada. Que a presença de Deus lá não seja para trazer juízo e condenação, mas que seja bênção. Que as pessoas ouçam falar, olha, Deus está abençoando a casa do Leandro. Deus está abençoando a casa do Luciano, do Luiz, da Lilian. Deus está abençoando a casa do Erley. Deus está abençoando nossos lares. Que a presença de Deus em nossa vida seja honrada. Amém, irmãos? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Naquele período, a arca representava a presença de Deus. Onde ela estava, alguma coisa acontecia, como nós vimos aqui. Hoje, para estar na presença de Deus, o nosso facilitador é uma pessoa, não é mais um objeto. É Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Através dele, temos paz com Deus. Hoje você não precisa tocar na arca, carregar a arca, fazer sacrifícios, vestir vestes sacerdotais, nada disso. O que nós precisamos hoje é receber Cristo como Salvador e andar de acordo com os seus ensinamentos e andar de acordo com aquilo que Ele estabeleceu. Só assim nós vamos ter paz com Deus e ser aceitos na presença de Deus. Bom, Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã, e que essas verdades fiquem presas em nossos corações, para que a gente fale, Senhor, não me deixe andar do jeito que eu quero, não. Que eu possa ter a sua palavra no meu coração e ser conduzido por ela. Porque aí eu sei que a tua presença vai ser bênção e não juízo em minha vida. Amém? Vamos orar, irmãos? Se você nessa noite ouviu essa palavra e deseja receber Cristo como Senhor e Salvador, você aí no seu lugar mesmo, faça essa oração. Peça perdão, receba Cristo, tenha paz com Deus, para que você também experimente essa presença gloriosa que traz bênção sobre nossas vidas. E nós que estamos aqui, vamos pedir, Senhor, em nome de Jesus, não nos permite andar dessa forma, sem reverência, sem respeito, fazendo as coisas ao nosso bel prazer. Pelo contrário, que possamos obedecer os critérios estabelecidos pelo Senhor em tua santa palavra. Senhor, nós te louvamos por esta noite, por este culto, pelo privilégio de estarmos reunidos aqui como igreja. Em nome de Jesus, Pai, que a tua palavra fique em nossos corações e nossa mente. E que nós possamos nos autoexaminar, Pai. Perceber em nossas vidas como nós estamos nos portando diante da tua presença. Como estamos tratando o sagrado. Como estamos conduzindo nossa vida espiritual diante do Senhor, Pai. Que não sejamos, ó Deus, negligentes. Que não sejamos, ó Pai, acomodados ao ponto de olhar para a nossa vida e achar que está tudo bem. Pelo contrário, que possamos recorrer à tua santa palavra e nos alinhar a ela, Pai. Sabemos que isso é um desafio para todos nós. Por isso nós pedimos, vem com teu Espírito Santo sobre nossas vidas e nos dá, Senhor, nos dar condições, ó Pai, de corresponder positivamente ao teu chamado, de viver a vida que o Senhor preparou para nós.
Abençoa, Pai, cada irmão que está aqui nesta noite. O Senhor conhece cada coração, cada mente, sabe os desafios que cada irmão tem enfrentado aqui, Pai. Que o Senhor os fortaleça através dessa palavra. Que eles possam perceber, ó Pai, que vale a pena sim seguir, Pai, os seus princípios, ó Pai. Seguir as suas orientações, ó Deus, e fazer as coisas do jeito que o Senhor exige, Pai. Que possamos abrir mão, Pai, do nosso modo de pensar. Que possamos abrir mão do nosso modo de fazer as coisas para honrar o Senhor e glorificar o Senhor nesta terra, Pai. Derrama sobre nós, ó Pai, temor, reverência, amor pela Tua palavra, obediência, Senhor, humildade. E que quando o louvor fluir, Pai, seja o louvor que flui da obediência, da coerência, da vida em santidade, da vida em temor, da vida de compromisso com o Senhor, Pai, da vida de submissão ao Senhor, ó Pai. Para a honra e glória do Teu santo nome, nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor, irmãos. Fique com essa palavra, pense um pouco mais na sua casa, termine a leitura do texto, deixe a palavra de Deus falar um pouco mais com você, para que você seja bênção, tá bom? Chegamos ao fim do nosso culto. Já peço para vocês colocar de pé para a gente encerrar. Vá embora abençoado, cheio da palavra de Deus. Não vá embora sem dar um abraço aí no seu irmão. Oremos mais uma vez agradecendo o Senhor e já vamos estar encerrando. Senhor, Te louvamos mais uma vez pela oportunidade de estar aqui na Tua casa. Te agradecemos por terminar o nosso dia assim, na Tua presença, em comunhão, como igreja diante do Senhor. Muito obrigado, Pai. Nunca, Pai, nos tire esse direito de estar aqui, Pai, reunidos. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos conduza agora para os nossos lares, guardados, protegidos, nos livres de todo o mal. Clamamos que o Senhor nos dê uma semana de bênção, Pai. E que diante dos desafios que vão surgir, possamos lembrar da Tua palavra, Pai. A Tua presença está conosco para trazer bênção, para abençoar nossas vidas e não juízo, Pai. Mas isso depende da nossa postura e da nossa maneira que tratamos o Senhor, Pai. Muito obrigado, Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos por essa noite. Estenda assim as suas mãos, que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, povo de Deus, agora e para sempre. Todos digam amém. Deus abençoe, irmãos. Estamos encerrados.